Olá! O vídeo a seguir tem por objetivo apresentar todo o desenvolvimento do semestre para a geração desse projeto da componente de projeto arquitetônico 3. O mesmo, durante esse semestre, teve por objetivo desenvolver um projeto de um centro comunitário no bairro Saíque, de Chapecó. A forma em que eu vou apresentar o decorrer desse processo vai ser a partir das minhas pranchas em que eu desenvolvi e entreguei no final dessa componente. Então, primeiramente, ao me recordar, eu lembro que no começo no começo do semestre, a gente foi no terreno e a gente desenvolveu um estudo referente ao entorno, às necessidades das pessoas que moravam ali. E ali a gente reconheceu essa localização e todas essas características, né? Então aqui eu produzi uma planta de situação que foi entregue para situar. A gente conseguiu desenvolver um projeto bem legal também, conciliado com a matéria de desenho urbano, em que a gente entregamos um levantamento em que estudamos tudo dessa área, iluminação, necessidades, recursos que estavam em falta. Logo depois eu tive várias aulas em que eu pude chegar num conceito e a partir de orientações e de trocas de ideias com os professores, o meu conceito foi vírgula, a mudança a partir de um deslize da caneta. Então, a partir desse conceito, depois, eu cheguei nas diretrizes e, a partir dessas diretrizes, eu cheguei nessas ações projetuais. Então, logo depois disso, a gente começa a pensar em marca, o logotipo do edifício, como que a gente vai querer instalar e reproduzir esse conceito na estrutura e na forma desse edifício. E nisso eu chego numa proposta final aqui. E nisso eu desenvolvo também durante as aulas de legislação, eu desenvolvo uma planta de locação. A partir dessas ideias, da aula de legislação, eu consigo ter o pré-dimensionamento desse estacionamento, o número que eu preciso para a demanda desse edifício todo. Então, graças a essas aulas, eu consegui desenvolver minha planta de locação. Logo após isso, então, começa-se a se pensar, então, em estrutura e como que a gente vai aplicar esse projeto e esse conceito nesse projeto. Então, a minha ideia primeiramente era trabalhar com curvas. Eu queria trabalhar com curvas devido ao meu conceito. Então, a partir do software SketchUp, a gente começou a criar formas. E essas formas foram evoluindo de modo a necessidade de, por exemplo, uma escada enclausurada. Então, essa forma aqui, ela se modificou totalmente. Mas a ideia ainda de 3 pavimentos, o primeiro pavimento aqui ter a ligação com a praça se manteve. E esse daqui ter a visão de toda a rua ali, Barão do Rio Branco, se manteve também. Perdão, Rua Marechal Floriano Peixoto. Logicamente, então, como eu disse, teve algumas alterações. E a forma que eu cheguei foi essa daqui, uma forma curva, como eu queria, e a presença de um auditório do lado. Esses dois interligados por uma escada e tendo a conexão direta com essa praça. Logo após isso também começou a ser desenvolvido então um projeto técnico em si, dimensões, cálculos para saber tamanho de banheiros, a quantidade de banheiros. Então eu comecei a desenvolver essas plantas baixas técnicas, o quadro de esquadrias, porque também foi realizado cálculos para essas esquadrias, para ver se elas atendem à necessidade do edifício. E também conciliar a isso, começou a ser desenvolvido a planta baixa de layout de todos esses pavimentos. Aqui é do primeiro como exemplo, porque para saber se esses móveis, se esse lugar ia ser possível de
possível de convívio. Vale ressaltar que a gente também teve aulas de pré-dimensionamento a partir da legislação de Chapecó, e nessas aulas a gente conseguiu aprender como dimensionar uma escada de saída de emergências, próprias saídas de emergências com portas e acessos. Nós também dimensionamos a necessidade que esse edifício teria de quanto de reservatório de água, o cálculo também para as escadas e rampas, cálculo de elevadores foi desenvolvido também a partir de uma tabela. E no final a gente deixou para calcular as áreas construídas, computáveis e não computáveis. O meu institucional, o meu equipamento chegou a 1.963 metros quadrados, era até 2.000 metros quadrados, e essa é a minha proposta final. E nessa imagem aqui é uma vista de Nordeste. A gente pode observar que tem a presença de um brise nessa janela aqui, um brise horizontal. E esse brise ele foi detalhado juntamente com a matéria de conforto ambiental. E com essa matéria também houve a orientação, né? Que a gente pôde entender como ia funcionar esses brises. E aqui está o detalhamento. Eu apliquei numa planta baixa um esquema de montagem desse brise. Desenhei aqui um corte do mesmo, uma perspectiva do render e uma carta solar justificando o ângulo desse brise de acordo com a parede. Então, eu tive que aplicar aqui o ângulo da latitude de Chapecó, que é menos 27,19. Então, do ponto do brise até a parede, eu tenho um ângulo de 27,19. Então, voltando, essa é a minha proposta final. Foi um trabalho cansativo, mas muito gratificante, porque, na minha opinião, foi o projeto até agora em que eu mais gostei de realizar, por questão de dedicação dos professores e a compreensão que eu tive ao desenvolver esse projeto. Foi um trabalho muito bom e que eu tenho muito apreço por ter apresentado ele. Agradeço aos professores pela atenção e desejo sorte no semestre que vem. Obrigada.